Muito bem, estamos começando mais um episódio deste podcast que já nasceu grande, porque mais de 1000 pessoas escutaram o primeiro episódio desse podcast. Ah, que coisa boa. Já botou no Google 1000 pessoas pra ver o que significa 1000 pessoas? Não. 1000 pessoas é muita gente. É verdade. E foi mais de 1000 pessoas que Foi nos mais, escutaram. foi mais. Foi muito mais próximo de 10 mil pessoas do que de 1000 pessoas que nos escutaram. Isso aí. Já botou 10 mil pessoas no Google? É muita gente. É muita gente. É muita gente interessada em ouvir assuntos, porque a gente precisa falar sobre várias coisas. Essa é a proposta do Precisamos Falar Sobre. E não é um podcast sobre um tema apenas. Não é só sobre relacionamento. Exatamente. O primeiro episódio foi sobre relacionamentos longos. Isso, por coincidência, enfim, a gente acabou usando esse assunto, né, pro primeiro episódio, mas eu até falei no meu Instagram sobre isso, que a gente pautou o primeiro episódio com relacionamentos longos, mas a gente quer falar sobre outras coisas. A gente recebeu muita sugestão, muita coisa envolvendo relacionamento, mas tem muita coisa legal e a ideia é poder falar de absolutamente qualquer coisa, né, Arthur? E o tema de hoje veio por dica da nossa audiência. A gente já Exatamente. vai dizer qual é. Você já sabe, porque você já leu o título do episódio aí. É. Mas antes disso, deixa eu chamar a rapaziada da Mobartzen, que é o nosso patrocinador aqui no Precisamos Falar Sobre. É a rapaziada que botou esses móveis magníficos aqui no nosso estúdio e que faz com que a gente esteja por aqui fazendo esse programa pra você. Então use o cupom AMO35, tudo junto, pra ter 35% de desconto em ambientes planejados na Mobartzen. A Mobartzen fica em Canoas, ali na Cezefredo Zambuja, pertinho do Parque Shopping Canoas. Eles vão ter as soluções de um móvel de altíssima qualidade para sua casa, para o seu home office, para onde quer que seja, para que sua vida também seja mais tranquila e mais pacífica, né? Mente pacífica. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é, Juju, precisamos falar sobre fazer terapia. Precisamos falar sobre por que fazer terapia. Por que fazer terapia? Sabe que a gente recebeu muita gente mandando sugestão de falar sobre depressão, ansiedade e um tema que era exatamente isso, uma sugestão que era exatamente essa, por que fazer terapia? E eu acho que é uma coisa que todo mundo que faz terapia já se perguntou. E quem não faz também se pergunta, né? Porque tem muita gente que não faz terapia. Eu fiquei durante anos adiando a minha terapia, né? Eu precisei esperar um momento crítico para ir atrás de ajuda psicológica, né? É interessante isso, né? De qual é a melhor hora, qual é a hora certa. Por que eu não comecei antes? Porque eu acho que esse é o sentimento que rola com todo mundo que faz análise, que faz autoanálise, né? Porque a gente tá falando aqui em terapia obviamente, com um psiquiatra, com um psicólogo, mas a terapia, a autoanálise, ela tem várias formas de tu alcançar ela, né? E eu sempre lembro de uma frase de uma amiga nossa, da doutora Lisângela Pressler, né? Que dizia o seguinte: ninguém precisa de terapia, todo mundo merece terapia. Exato. E eu acho que esse é um pouco, talvez, o pontapé inicial nesse assunto pra gente aqui. Eu vou contar um pouco da minha experiência, Tá. e depois eu, obviamente, quero que tu divida a tua também, Claro. né? Eu também busquei terapia no momento que explodiu a represa. Mas ao mesmo tempo, tu estar fazendo terapia já quando aconteceu toda a função do áudio e tudo mais, foi o que te fez encarar as coisas de uma forma mais leve, né? De uma forma diferente. Assim, de uma forma mais leve na medida do possível, né? É que aí é que tá, é que eu acho que terapia quando eu falo autoconhecimento, é exatamente essa palavra. Porque tu te conhece. E quando a gente se conhece, a gente sabe aonde gastar mais energia, de que forma gastar essa energia, que tipo de briga que tu vai te envolver, que tipo de briga tu só vai dizer, tipo, saca, foda-se, deixa passar. E quando aconteceu essa história do áudio, que o vazamento do áudio, que foi um fato tremendamente poderoso do ponto de vista emocional e psíquico pra mim, né? Eu encarei de uma forma bem saudável. Pra quem não nos conhece, tá ouvindo pela primeira vez, um resumo rápido do que aconteceu. É um assunto que já passou, aconteceu há 2 anos atrás, mas foi o estopim da minha terapia e da minha análise. Eu fui desligado da empresa que eu trabalhava após um áudio ter sido gravado de forma ilegal em uma reunião fechada entre 2 pessoas. Eu e essa outra pessoa fomos desligados. Então Tu foi e o teu gestor, né? Eu e meu gestor. Então foi um emprego que foi perdido, foi um impacto negativo na minha carreira que se criou. E pra lidar com isso, tu tem que estar com a cabeça em dia. Ou Claro. tem que estar, no mínimo, preparado pra isso. Sim. E eu busquei a terapia mais ou menos nessa época. Foi 1 ano antes, na verdade, disso acontecer, que eu busquei terapia. né? Por isso que eu digo, tu já tava Já nesse tava num processo de autoconhecimento. Sim. E eu me lembro de outra frase, essa da minha médica, da minha psiquiatra, que ela diz o seguinte: a gente primeiro apaga o incêndio.
Depois que a gente apagar o incêndio, a gente dá uma olhada para essa casinha, que vai estar toda queimada, toda destruída. E pensa, bom, beleza, agora a gente vai começar a reformar. Vamos pintar aquela parede. Que cor tu quer aquela parede? Ah, eu quero azul. Então tá, então vamos pintar de azul. Vamos comprar móveis novos. Uma metáfora da cura. Porque eu tinha um incêndio para ser apagado. Esse incêndio foi apagado com psicanálise e remédios, e medicações, com uma psiquiatra. Sim. Hoje eu já não tomo nem mais remédio, mas eu prossigo fazendo análise. Mas eu acho que é uma metáfora legal pra gente entender, porque muitas vezes as pessoas pensam que terapia é pra louco, ou é pra quem ou é bipolar, ou eu acho, assim, nós fomos criados, né, a nossa geração ainda tem muito preconceito em relação à terapia, né, porque terapia era coisa de gente louca, depressão era coisa de gente fresca, depressão era coisa de rico, vai trabalhar que passa, aquelas coisas assim, né? Quantas pessoas que a gente já conheceu na nossa vida que hoje, tu entendendo um pouco mais, tu vê que, na verdade, por aparentar ter 1000 problemas, o que aquela pessoa tinha era um quadro de depressão. Tu não tem isso, tu não percebe isso. Eu percebo muito isso em relações antigas, assim. Até a minha avó, quando ela tava já mais velhinha, a mãe do meu pai, a Vanina, que já faleceu, uma grande figura, Vonina. Uma hora nós temos que fazer um episódio pra falar dos avós aqui. E a dona Nina era uma grande figura. E eu fico pensando assim, na finaleira da vida dela, ela tinha umas coisas de ficar muito quietinha, de não falar, de só querer dormir. E hoje eu vejo que ela podia ter um quadro de depressão, sabe? Só que a gente meio que se acostumou a achar que é normal sofrer, é normal tá triste, é normal tu querer ficar quieto. Tem um nível que é normal, mas depois que aquilo se repete diariamente, que aquilo vira uma verdade na tua vida, tu precisa buscar ajuda, né? E eu acho que a gente, desculpa, só pra concluir, a gente tá se permitindo hoje em dia buscar ajuda. Seja porque tu tem um problema, porque tu tem uma depressão, porque tu tem uma ansiedade, porque tu tem algum problema, seja pra tu te conhecer melhor, porque a terapia nada mais é do que isso, né? Tu te conhecer melhor. Mas nós estamos falando de uma bolha aqui. Porque no Brasil, um país de 200 e tantos milhões de habitantes, menos de... Olha, cara, talvez eu erre, tá? Mas talvez eu erre deixando ainda mais acentuada o quão poucas são as pessoas que fazem algum tipo de análise. Eu ia dizer que menos de 10% das pessoas do Brasil fazem análise. Talvez seja ainda menor do que 10%. Tu sabe que, vindo, né, com isso, com essa informação, eu tava lendo antes da gente gravar aqui que o Brasil é o país com mais números de doentes por depressão da América Latina. E principalmente com a pandemia, foi o país que mais sofreu e que aumentou muito também o número de crianças e adolescentes até 18 anos com depressão. Em função porque, claro, eu acho que nunca se falou, a pandemia veio para alertar sobre isso também, porque nunca se falou tanto sobre saúde mental e terapia quanto na pandemia, né? Porque muita gente teve que aprender a lidar com ansiedade, com depressão, com várias coisas, sim, né? Foram vidas mudadas em graus que batem diretamente em coisas que fazem a gente ser saudáveis, como os hábitos. As pessoas tinham hábitos, rotinas, e muitas vezes a tua sanidade, ela tá pendurada só no fiozinho da rotina. Sim. Tipo assim, a diferença entre a pessoa se afundar numa depressão e ser um ser humano funcional, ainda que não muito saudável, mas funcional, é acordar todo dia, às 8 da manhã, tomar café, entrar no ônibus, ir pro trabalho, almoçar, fechar o expediente e voltar para casa. Sim. Esse hábito diário imposto pelo trabalho auxilia muitos funcionamentos emocionais, né? Claro. Tipo assim, tá, beleza, tô sem tempo para ficar triste. Tem que ir pro trampo, tem que correr. E ainda que a gente saiba que isso não é o mais indicado do ponto de vista de saúde, é o que resolve a vida de muita gente. E daqui a pouco, tu não vai mais pro trabalho. Fica todo mundo em casa, convivendo com os seus maridos que não estão acostumados a conviver em horário comercial, com os convivendo filhos. com o filho que tu tá acostumado a não conviver no horário comercial. As finanças das casas das pessoas pioraram, tu já não tem estrutura para os teus problemas, tu tem que tirar
salvação, sabe-se lá de que buraco do teu cérebro pra lidar com uma conta que começa a atrasar, com uma cartinha do SPC e do Serasa que bate na casa da gente. Então, sim, de fato, os problemas emocionais estão berrando em tempos de pandemia. Né? Mas tu tava falando sobre a tua... Tu terminou já a tua relação? Não, então, eu tava falando sobre essa minha relação com terapia. E eu ia ligar com uma coisa que tu falou da avó Nina, né? Que, pô, a gente nunca percebeu. Fazendo análise, eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Esse é um traço da minha personalidade emocional. Eu sou ansioso. Com alguma tendência à melancolia também, mas mais ansioso. E depois que eu comecei a fazer terapia, eu saquei que eu sempre fui. Desde moleque. Tá, eu percebi muitas coisas também que eu sempre fui. E que pra mim sempre foram tipo, era o meu jeito. Tipo assim, ficar nervoso antes de uma prova. Ou chegar numa prova de matemática e simplesmente ir muito mal na prova. Eu não tô dizendo aqui, tá? Que eu ia mal na escola por culpa da minha doença. Não é isso. Mas eu me lembro não deixa de ter uma sensação agonizante de buscar o boletim. Sim. Assim, de medo paralisante, a ponto de dar dor de barriga, ter diarreia, vomitar. Só que, tipo assim, eu tinha 15, 16 anos, tá, beleza, isso aí é normal. É assim. E não é normal. Isso é um traço de uma pessoa que foi ansiosa a vida inteira, seja lá pelas razões que fossem, né? Sim. Mas foi ansiosa a vida inteira e foi descobrir que era ansiosa e que dá pra viver sem ser ansioso com 30 anos na cara, sacou? Sim. E essa foi uma transformação pra mim. Porque hoje eu virei o chato da terapia. Quando alguém me pergunta se eu posso dar uma dica pra alguém, se eu posso dar um conselho pra alguém, é esse, cara. Faz terapia. Faz terapia, vai te descobrir, vai te conhecer, procura um autoconhecimento, sabe? E esse processo funcionou muito bem pra mim. E eu sei que funcionou muito bem pra ti também, né? Sim, mas até pelo momento que tu passou, assim, né? Isso que eu quis falar antes, pelo baque que tu teve... Teria sido muito pior. Foi um airbag. Tivesse, né? Eu tinha um airbag. Eu já tinha um airbag. Fazia Por um isso ano que eu tava digo, construindo assim, esse daqui airbag. a pouco tu não precisa esperar estourar um problema pra tu procurar ajuda, pra tu procurar alguém pra conversar, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Mas eu, na verdade, esperei estourar, né? Porque eu queria fazer terapia há muito tempo, sempre falava nisso, só que eu não tinha tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. E de fato não tinha tempo. Só que quando a gente... Mas tinha tempo pra outras coisas. Exatamente, porque não era a minha prioridade. Quando tu te prioriza, e nada mais é do que isso fazer terapia. Eu falo muito com a minha psicóloga sobre isso, porque a gente... logo que eu comecei, às vezes me chamavam pra reunião, eu tinha que desmarcar, não sei o que. E ela falou, não, é um compromisso teu contigo mesmo, sabe? Fazer a terapia, não desmarcar, não deixar de lado, sabe? Tornar aquilo uma prioridade pra mim. Porque é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu tô fazendo só pra mim, né? E é difícil a gente ter momentos com coisas só pra ti. Pro teu bem-estar, de fato, né? Na vida, correndo, enfim, de trabalho, de tudo. Então... Pra mim, foi muito importante, mais do que pra apagar incêndio, né? Também aconteceu, e enfim, até agora eu tomo remédio e faço terapia com psicólogo, com psiquiatra também. Foi pra eu me descobrir, me conhecer, assim. Hoje eu tenho muito mais certeza de como eu sou, de várias coisas, acho que tem muito pra me descobrir ainda, mas isso que tu falou, assim, de pensar em coisas de quando eu era criança, acontece muito. Sabe? De entender uma coisa hoje que aconteceu há 20 anos, sabe? Sabe que tinha uma coisa que eu fazia, assim, quando eu era criança, adolescente, que eu recebia os boletins da escola, eu recebia o boletim ali, não sei, que na minha escola era trimestral. Meu era bimestre. A cada 3 meses a gente tinha as provas e tinha os boletins. E aí, no final do ano, tinha ali a média, né? Se tu passava de ano ou não passava. Basicamente era isso. Eu recebi os boletins e eu ia muito mal. Sempre fui muito mal no colégio em matemática, física e química. Essa trinca aí me pegava, especialmente no ensino médio. Até a 8ª série eu, tocava a pista, entendeu? Sim. Ia bem em tudo. Tinha os nervosismos ali, mas tipo assim, eu não achava tão difícil. Quando comecei o 2º grau e comecei a receber nota ruim em matemática, química e física no meu boletim, eu pegava os boletins e eu escondia eles. Eu tinha um armário na minha casa, que era um armário que tinha... O armário da bagunça, que tinha tudo ali, livro, caderno antigo, caixa de jogo, coisa de videogame. Eu esfiava lá dentro pros meus pais não encontrarem. E aquilo... meu pai ia buscar meu boletim, eu não tinha essa sorte. Aquilo me dava um medo, eu tinha um medo. E não era um medo do meu pai ou da minha mãe ou da professora, era um medo
medo sem razão. Era uma coisa. O meu pai não ia. Ele ia, obviamente, me dar uma mijada, porque era o que merece uma criança que vai mal na escola, tu tem que corrigir. Tu tá numa idade da tua vida que tu é punido e tu aprende, pô, fui punido, não vou repetir o erro. Mas até a forma como os nossos pais nos puniam, nos mijavam, tem muito a ver com a forma como a gente entende as coisas e reage, né? Hoje, os pais de hoje em dia talvez não reagiriam da mesma forma que os nossos pais reagiam. E não é porque eles foram pais ruins, né? Mas acho que tu fala isso muito. Eles fizeram o melhor com o que eles tinham, né? A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Talvez a gente, assim, tipo, vá tendo um conhecimento maior hoje sobre isso, né? A gente, sem dúvida, tem mais informação. Mais informação, exatamente. Talvez a gente vá fazer diferente com os nossos filhos, né? É possível. Mas eu morria de medo. E eu trouxe esse assunto recentemente na minha terapia. Eu falei disso esses dias, assim. E eu tinha nada mais, nada menos do que ataque de ansiedade, do que crise de ansiedade, toda vez que eu ia buscar o meu boletim. E eu ficava tão assustado, e aquilo tinha um tamanho tão grande que não era o tamanho real, que eu dava o tamanho muito maior do que tinha de verdade o normal, boletim. né? Que o ansioso faz isso, é o excesso de futuro. Ele tá sempre preocupado com a consequência. E não interessa se é uma prova, se é uma conta pra pagar, se é uma reunião que tu tem que fazer. Tu tá com medo da consequência. Se é o jantar que tu tem que preparar, né? O ansioso tem medo de algo que não existe ainda e que talvez não chegue a existir. E a gente vai vivendo e se acostumando a viver com essa ansiedade, né? E daí um dia estoura. Eu acho que esse é o grande lance. De ter crises de ansiedade mesmo, sabe? E tu entender... Eu entendi com 29 anos que eu não precisava sofrer. Porque a ansiedade é um sofrimento, né? Eu me lembro de uma coisa tua, da tua prova de autoescola. Nossa, gente. Sério, o que eu tomei de água de melissa? Na época eu não conhecia... Quantas vezes tu rodou na prova de direção? 2. Tu passou na terceira vez, né? Eu fui junto contigo. E eu me lembro que tu tava extremamente nervosa. E eu sabia. E o meu instrutor sabia. Eu podia ter passado na primeira. O meu problema, o que me segurou foi a ansiedade. O que me fez errar, o que me fez ratear. Eu não botei cinto na primeira vez, sabe? Umas coisas assim. Totalmente de estar preocupadíssima. Daí, óbvio, quando o cara me falou, já tinha 3 pontos estourados, né? Mais um eu rodava. Daí eu já saí toda cagada, porque eu fiquei apavorado que eu não tinha botado cinto, daí pronto, né? É óbvio que a gente tá enumerando aqui momentos da nossa vida passada, assim, mas é pra que você que tá ouvindo também faça aí uma reflexão e pensa, pô, em que momentos do teu dia, e não precisa ser fatos do passado, pensa nessa semana. Essa semana foi uma semana especialmente pesada pra mim. Eu tive vários momentos, eu me encontrei com o monstro da ansiedade. Só que diferente desses fatos passados que a gente relatou aqui, hoje eu tenho conhecimento, tenho informação. E quando eu vejo o monstrinho da ansiedade, eu digo, caralho, eu tô ficando ansioso, tá ficando exagerado. Não, peraí, Arthur, tu não precisa disso, velho. E aí tu entra e aí cada pessoa tem uma fuga, E né? falar assim parece tão simples, né? Parece tão óbvio, mas não é. E é por isso que a gente precisa de alguém, de uma ajuda profissional, né? E hoje, a gente sabe que muitas vezes fazer terapia é caro e tudo mais, mas o Brasil oferece pelo SUS, né? Terapia, tanto com psicólogo quanto com psiquiatras, tem várias clínicas, tem, assim, se você, dependendo da sua cidade, vai dar um Google, porque é fácil de achar essas informações. Bem fácil de achar. Então, assim, não deixa que grana ou tempo sejam empecilhos pra tu procurar uma ajuda e ser uma pessoa mais feliz, que basicamente é isso, sabe? Tem pessoas que oferecem esse trabalho de graça, tempo. Eu aprendi isso qualquer hora. Exatamente. Tem lugar que atende de madrugada. Exatamente. Então, assim, não deixa... Hoje, uma coisa que eu acho que foi positiva nisso tudo, que a gente vive essa loucura de fazer tudo online, foi que eu faço terapia agora só por vídeo. E pra mim é maravilhoso que acabou, né? Não interessa, tu não tem o horário de deslocamento. Tu te enfia dentro do lugar. Vai direto. Tu gosta de fazer por vídeo? Eu gosto. Não mudou a tua vida? Pra mim não mudou nada. Pois é, pra mim também não. Mas a minha psiquiatra me fala que tem clientes, não deixa de ser, né? Pacientes que exigem o presencial. Sério? Eu acho que é muito mais por um costume do que por de fato uma diferença. Mas aí é que tá. Eu acho que e isso é um ponto interessante de uma parêntese que eu quero abrir aqui quando a gente fala sobre terapia, né? O costume. Que seja. É por costume.
esses costumes, eles precisam... Se tu tem vontade de fazer uma coisa presencial, tu tem que fazer presencial. Tu não, sabe? Claro. É muito de se aceitar. Se tu vai se sentir melhor, assim, porque tudo é sobre tu te sentir bem, né? Exatamente, esse é o ponto. Porque tudo é sobre o que funciona pra ti. Sim. E esse é o núcleo do autoconhecimento. E veja bem, nós somos dois leigos, né, no assunto. A gente tá falando do ponto de vista de quem do paciente, frequenta. Exatamente. É isso que a gente quer, né? Porque eu acho que é muito mais... Tu te sente muito mais tranquilo ouvindo um paciente do que um médico, né? Porque o médico, enfim, é o trabalho dele, ele falar essas coisas. Mas a gente é a experiência do usuário, né? Total experiência do usuário. E tem uma coisa, assim, eu acho que a gente não pode normalizar tudo, sabe? Eu sou uma pessoa ansiosa, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Tá, mas tu pode não ser uma pessoa ansiosa, né? Por exemplo, com criança, hoje eu fico pensando, quando eu tiver um filho, e ele tiver uma idade ali já eu quero muito que ele faça terapia. Se não tiver nada, o que eu acho muito difícil, porque é uma criança, tu tá em crescimento, aprendizado, 1000 coisas, alguma coisa vai ter pra ser analisado nessa cabecinha. Se não tiver, beleza. O médico vai te dizer, olha, parabéns, tu não precisa fazer terapia. Isso acontece também, gente. Tem gente que ganha alta, tem gente que dá tempo, tem gente que daqui a pouco faz eu faço uma vez por semana com psicóloga e uma vez por mês com psiquiatra. Daqui a pouco tu pode entrar em consenso que tu pode espaçar mais, tu vai vendo o que funciona pra cada um. Mas eu acho muito importante tu ouvir, tu dar uma atenção, sabe? A criança tem medo de escuro, toda criança tem medo de escuro. Tá, não, mas ela não precisa ter medo de escuro. Por que ela tem medo de escuro? Sabe? Eu acho que tem várias coisinhas que podem ser investigadas ao percorrer da vida e que podem te fazer ser uma pessoa mais feliz, Isso sabe? é uma coisa interessante que tu falou. Por que tem medo de escuro? Por que é ansioso? Por que é depressivo? A gente precisa também entender que terapia e problemas emocionais, eles podem ter diversas nascentes, né? Sim. Ele pode ser uma nascente puramente emocional, que aí vai ter a ver com a tua criação ou com algum trauma que tu passou na vida. Sim, coisa externa, né? Aquilo deixou uma marca. Ou pode ter, sim, nascedouro genético. Claro. Químico, né? Químico e quando eu digo genético, de herança mesmo. Herança genética. Doenças como a depressão e outros males emocionais, eles são, sim, transmitidos sim. de parente para parente para parente. Assim como câncer, assim como doenças cardíacas, tem inúmeros males. A possibilidade de tu passar é muito grande, né? A possibilidade de tu ter essa doença que teus pais tiveram. Um avô depressivo tem uma casa, um ambiente de lar com essas características. E isso cria efeito cascata nos filhos desses avós, nos netos e por aí vai. Então a terapia, acima de tudo, acima de eu quero me sentir bem, é medicina, é ciência. E quando a gente fala de depressão, de ansiedade, a gente tá falando de doença. Né? Não é uma frescura, não é uma doença. Porque também existe tristeza mata, profunda, né? existe Inclusive. melancolia, Sim. que são coisas que vêm e que vão. Né? É normal tu chorar durante uma semana porque tu terminou o teu namoro. Isso não significa que tu tá com depressão. Sim. Agora, talvez uma pessoa que esteja num grau super perigoso de depressão não chore na frente de ninguém. Esconda que tá triste. E faça a vida normal. E a gente cruza por essas pessoas na rua, a gente nem sabe. Exato. E outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é importante falar... É um clichê, mas é uma doença muito silenciosa, Total. Né? E que mata, gente, pelo amor de Deus. Só quem convive com alguém depressivo sabe como é. E tanto que, assim, quando tu busca ajuda, tu tá te ajudando e tu tá ajudando quem tá ao teu entorno também, né? Porque uma pessoa mais feliz, mais satisfeita, mais completa, faz com que o ambiente fique assim também, né? Então, assim, uma família que daqui a pouco o pai vai buscar uma ajuda, ele vai refletir isso dentro da família dele. Sem dúvida alguma. Todos esses aspectos invisíveis de uma dinâmica familiar que a gente não sabe dizer exatamente o que é, descrever, mas tem um impacto gigantesco na nossa vida. Claro. Pequenos gestos, pequenos pausas de respiração, uma projeção de corpo indicando algum ato mais brusco, tudo isso vai ficando gravado e vai se acumulando na nossa biblioteca de sensações. Né? E tu sabe que eu falei com a minha psiquiatra muito sobre luto, né? A gente, enfim, recentemente a gente perdeu um grande amigo e isso afeta, né?
todo mundo que passa por uma perda sofre. E a gente conversou sobre isso, até que ponto, né? Tu tá sofrendo pelo luto e tu tá depressivo. Porque é muito isso que tu tava falando. Existe melancolia, existe tudo, mas é uma linha muito tênue entre tu saber. Né? Geralmente a depressão ela vai durar mais, ela perdura, ela é percebida fora dos ambientes da dor também. Uma pessoa depressiva, ela tem hábitos de não querer pouco ânimo, pouca motivação, tem vontade de sair da cama, tá louco pra chegar em casa, não fala, sabe? Tipo aquela coisa meio bem aquela pintura pensamentos assim. Pra baixo. Pensamentos, isso, e uma coisa obsessiva às vezes, né? Pode se misturar com obsessão, pode se misturar com neurose, pode se misturar com outras coisas do âmbito emocional. Mas eu queria levantar um outro ponto sobre isso, que é o tamanho do problema. Porque às vezes a gente tem uma coisa que eu acho péssima, tá? Eu acho péssimo isso, e isso um monte de gente faz isso. Ah, tu não tem que reclamar, tu tem comida, tem gente que não tem que comer. Foda-se, só quem passa pela dor é que sabe o tamanho do seu problema. Ah, porque tu tá aí chorando porque perdeu o emprego. E o teu vizinho lá, que morreu o filho dele, ele vai trabalhar, tu isso aí... Foda-se, o tamanho da dor só sabe quem sente. E se você que tá ouvindo a gente aí tem uma vida, tem uma empresa, é rico, tem 12 carros, acha que não tem de reclamar, mas tem um problema. Cara, o teu problema é o maior problema do mundo, seja ele qual for. Tu não ser morto de fome, não ser mendigo, não ser uma pessoa que tem algum tipo de incapacidade, isso não faz com que tu sofra menos que ninguém, cara. A gente sempre vai poder se comparar a alguém. A tua tá mais feliz, é tá melhor ou tá pior, né? Mas isso não se reflete. Exato, porque se tu for por essas, tu nunca vai estar mal. Tu não faz nada. Tu não faz nada. Não, mas o Arthur não tem que fazer terapia. Ele só foi demitido, ele não precisa de terapia. Tem gente que na África que não tem que comer. Aí tu vai lá no cara que não tem que comer. Não, mas tem gente que não tem os braços e as pernas. Aí tu vai no cara que não tem os braços. Não, mas tem gente que tá em coma. Aí, porra! Aí ninguém se trata, entendeu? E outra coisa que a gente... que eu vejo uma melhora, mas que ainda precisa melhorar muito, é a demonização de medicação para depressão. De tomar remédio. As pessoas... Tarja preta. Tarja preta, tarja vermelha, tarja que for. As pessoas ainda têm preconceito, né? Porque tomar remédio é coisa de louco, porque é besteira, porque tu vai tomar remédio, tu nunca mais vai parar de tomar remédio. Sabe essas coisas que dizem? Eu concordo, Tem gente que tem muito medo de tomar remédio. Sim. Tem gente que acha também que vai fazer terapia, vão me dar remédio. O que não quer dizer... Quem receita remédio é psiquiatra. Sim. Psicólogo não receita remédio. Exato, mas se tu for fazer um acompanhamento com um psicólogo e ele achar que tem a necessidade, ele vai te mandar para um psiquiatra. Isso. Né? É isso. Não necessariamente porque tu tá fazendo terapia, tu tem alguma doença que precisa ser tratada com remédio. Exatamente. Isso tem que ficar claro. E se o teu médico achar que tu precisa de um remédio, é porque ele é teu médico, tu é o paciente e ele tá tratando uma doença. Assim como a gente toma Eno pra depois que come feijoada. Mas, assim como a gente toma antibiótico quando tá com dor de garganta. É a coisa do incêndio, né? Quando eu comecei lá atrás, relembrando minha primeira fala lá do programa, tem um incêndio pra apagar e esse incêndio a gente apaga com remédio. Com ansiolítico, com antidepressivo. Quando tiver controlado, a gente tira o remédio e aí a gente vai tratar da casa. Sem precisar mais da mangueira do bombeiro, entendeu? Exato. Então, sim, o fato é que tomar remédio antidepressivo ou tomar ansiolítico, cara, é tratado uma doença normal como qualquer outra. Mas, e não funciona sozinho, né? Não adianta só tu tomar remédio. Não, tu vai tomar remédio e tu tem que fazer terapia. O remédio é um facilitador para esses Isso. caminhos de cura. Agora, ao mesmo tempo que a gente não pode demonizar os remédios e não demonizar quem toma remédio também não precisa sair dizendo pra todo mundo que toma remédio. É uma questão óbvia, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que não se demoniza remédio, pô, também não se glamoriza remédio, não, entendeu? Mas tipo, eu acho que isso não existe, né? Claro que existe. Tá cheio de gente por aí que é hipocondríaca, que acha que precisa de remédio o tempo todo pra sobreviver. Né? Sim. Então, assim, não é 8 nem 80. Eu só quero pontuar bem isso, tá? Sim. Porque geralmente quando a gente fala, porque demonizar remédio é ruim, vai ter sempre alguém que vai dizer assim, mas também tem aquelas pessoas que acham... Eu sei que tem. Nós estamos falando aqui de uma normalidade, né? Isso. De uma pessoa que tem consciência que tem um problema. Um tratamento que tu tá fazendo pra uma doença, igual é isso. um tratamento pra pé quebrado ou pra dor de barriga, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. Tu é feliz com a tua terapia? Tu pensa em parar de fazer terapia? Não penso em parar.
Assim que receber alta, né? Daí, né? Não. Sim, mas eu acho que eu tenho muita coisa pra descobrir ainda e pra entender, na verdade. Pra Sabe entender, que eu sabe? falei pro meu terapeuta, eu falei assim, eu acho que eu nunca mais vou sair daqui. É que eu acho que... Aí é que tá. Assim, se tu quiser muito, tu pode fazer terapia, por mais que ela diga, acho que tu não precisa mais. Tu pode dizer, não, eu acho que a gente ainda tem... Porque tu tá sempre criando coisas novas na tua vida, novos traumas, novas felicidades, novas tudo, né? Vai dizer. E essa decisão do paciente de parar de fazer terapia, ela também é um traço comportamental que vai ser analisado pelo psiquiatra. Claro. Porque o cara pode dizer, eu não quero mais fazer. E o médico vai dizer, não, tu precisa dele. Eu acho que não preciso. A médica não vai te amarrar. Sim. Ela vai dizer, então tá. A minha impressão como médica é que tu precisa. Se tu não quer fazer, ninguém vai te amarrar, né? Ninguém vai te amarrar, exatamente. Esses tempos eu falei pra mim, eu acho que eu vou ficar pra sempre aqui. Dela assim, nem brinca. Eu não vejo a hora de te dar alta. Nós estamos tratando uma doença aqui. E quando essa doença for curada, tu não vai mais ter que vir aqui. Não, daí a gente tá falando de psiquiatra, mas até uma psicóloga. É bom tu ter alguém pra conversar que não sejam teus amigos. Porque teus amigos, teus familiares, eles sempre vão ter... querendo ou não, vão sempre pender pra algum lado, vão sempre já ter uma opinião por outras coisas. Agora, tu falar com um profissional que ele é uma folha branca sobre a tua vida e as tuas experiências, é muito legal também, entendeu? E tu fala tudo? Falo quase tudo. Depende. É que tem vezes, por exemplo, tem coisas eu acho que eu ainda não toquei no assunto, mas porque eu não tive ainda o momento, sabe? Entendi. Porque... Tanto que, assim, às vezes eu acho que o problema é... Eu chego, aconteceu alguma coisa, tô estressada, chego achando que eu vou falar sobre tal coisa, tá? Do nada surge algum assunto que, quando eu era criança, não sei o quê, quando eu vejo, tô resolvendo uma outra coisa que apareceu. Eu, no começo da terapia, eu achava que era tipo série de televisão e filme, entendeu? Eu chegava, despejava, assim, ó, vrá! Até que, com o tempo, eu fui percebendo que, na real... A minha sessão começa eu contando como é que foi a minha semana. Não sei se a tua dinâmica é assim, mas a minha é assim. Eu começo lá, e aí, Arthur, como é que tu tá? Eu falei, essa semana, tive um encrenca lá no trabalho. Ela assim, como é que tu lidou com isso? Puxa, eu acho que eu pesei um pouco a mão, fui um pouco grosseiro, não sei o que. Por que tu acha que tu fez isso? Porque eu fiquei irritado com tal coisa. E assim o troço vai, entendeu? Não é muito aquela coisa, tipo, hoje eu quero falar aqui da minha mãe. É muito orgânico. Vai nascendo e vai falando. É um puta bate-papo. Eu tive esse insight porque tu falou, não vai... Pra quem só... Uma pessoa que não é amiga, né? Que não é uma pessoa das tuas relações fechadas. Sim. Porque é, de fato, um bate-papo. Que aquela pessoa que tá conversando contigo, o psiquiatra, no meu caso, e no caso da Ju, a psicóloga e psiquiatra, eles... sabem como te conduzir. Eles sabem o que fazer. Tu não precisa saber o que fazer. Exatamente. Só precisa estar disposto. Tem vezes que eu penso, mas o que eu vou falar hoje? E daí eu sento e parece que é a terapia que mais rende, sabe? Tu começa eu tenho e não muito acaba essa mais. sensação também. Pensar hoje não, que tem nada não pra vai falar. dar nada. E são as melhores sessões, exatamente. Às vezes. Esses dias eu me atrasei pra sessão e eu tive 20 minutos de sessão e foi 20 minutos maravilhosos. Super proveitosos. Porque foram muito proveitosos, exatamente. Mas assim, precisamos falar sobre por que fazer terapia. Por que fazer terapia, Arthur Gubert? Para se conhecer melhor, para ser mais feliz e para ter completa consciência do que você é bom e do que você não é bom. Mas mais importante do que você é bom, especialmente se você for como eu, sofrer da síndrome do impostor, for uma pessoa insegura. O autoconhecimento faz com que a gente saiba exatamente quem a gente é. Cara, tu vai te meter em muito menos furada. Tu vai te meter muito mais em coisa boa. Tu vai saber quais jantas evitar ir. Tu vai saber quais eventos que tu tá afim de ir. Por mim, é por isso que eu faço terapia. Porque eu me conheço mais. E me conhecer mais é parte fundamental da minha felicidade. E eu sou um cara... E eu sou tão... Eu descobri que eu sou assim, tá? Eu sou um cara tão cri-cri, tão curioso e tão inquieto e tão inseguro que pra mim nunca tá bom. Eu tô sempre buscando melhorar. E eu já entendi que isso é um traço firme da minha personalidade. Então a terapia também é um self-improvement pra mim. Eu sou um cara melhor a cada sessão que passa, sabe? Sim. E tu? Por que tu faz terapia? Cara, sabe que agora tu ficou falando, eu também tava pensando em várias coisas, mas eu procurei terapia porque eu tava com sintomas de depressão e venho tratando, né, enfim, essa depressão, ansiedade e tudo mais. Mas hoje eu vejo como é muito mais profundo do que isso, sabe? Pra mim, a terapia é muito importante pra eu aprender a dar limites.
Não só pros outros, pra mim também, sabe? Eu tenho uma propensão a acumular trabalho, não acumular de não fazer, mas de acumular funções e coisas e trabalhar muito e focar, porque eu tenho uma coisa que eu sempre acho que eu tô atrasada em relação à vida. Tá todo mundo na minha frente, eu tô pra trás, né? E fazer terapia me fez enxergar que eu preciso dizer alguns nãos, que eu preciso impor alguns limites pra mim, pros outros, sabe? Que ao mesmo tempo ver o meu valor. Acho que serviu muito pra ver o meu valor também, sabe? De tipo, tu tá vivendo a vida em uma correria enlouquecida e tu não tá pensando. E tudo que tu já fez até agora. Quem tu era e quem tu é, tudo que tu conquistou, tudo que tu trabalhou, tudo que tu, enfim, que tu fez pra conseguir as coisas, sabe? Todo o teu esforço. Seja a carreira que tu tenha, seja o que tu faça, tu entende? Serviu muito pra ver isso, assim. Eu acho que o meu bonequinho tava presetado pra trabalhar, baixar a cabeça e buscar sempre mais, sem olhar pro que eu já conquistei, sabe? E quando tu vê alguém de fora, alguém neutro, tipo, para e fala, olha só, tudo que tu já me contou, olha tudo que tu já fez. Dá uma paz, sabe? A minha ansiedade fica em paz. Quando ela consegue me fazer parar e pensar em tudo que eu já passei, todas as coisas boas, as coisas ruins, como eu lidei com isso, porque eu acho que tem muito sobre isso também fazer terapia. Como tu lida com as situações. E pra mim é uma grande descoberta, assim, sabe? A gente descobre coisas, o clichê é muito real, assim, tu descobre coisas sobre ti que tu não imaginou que tu teria como problema, que seria um problema. Tipo, com os meus pais eu não tenho absolutamente nenhum problema. E eu vejo que tem coisas, assim, querendo ou não, relacionadas a ele, que me dão algumas coisas que eu ajo hoje, tem algum fundo, né? Por exemplo, assim, essa coisa de eu me sentir sempre pra trás, que eu ser muito ansiosa, querendo estar sempre na frente. O meu pai sempre foi uma pessoa assim, né? Que trabalhou muito, que fez muitas coisas, que o trabalho, né? A gente tem uma tendência a repetir. Exatamente, Essa é a tendência entendeu? do ser humano, Então não é uma que coisa que ele tenha feito por mal, enfim. Mas é um traço que eu peguei. Mas é a mesma coisa comigo. Meu pai também precisava acordar muito cedo e precisava voltar muito tarde. A gente é uma geração que acostumou ver os pais trabalhando cedo, né? Tem toda aquela coisa. Eles tinham um horário de trabalho ali, iam cedo, voltavam tarde. Só que a gente, ao mesmo tempo, tem horário de trabalho, às vezes não é tão cedo, mas vai até tarde, a gente trabalha em casa, a gente não tem horário de almoço. Nós somos gerações diferentes que trabalham muito, né? E pra finalizar, eu queria falar sobre gratidão. Gratitude. Eu sei que é uma coisa cafoníssima. Gratidão. Ai, tem que agradecer. Mas tem uma coisa interessante sobre a gratidão que eu descobri, tá? A gratidão, ela tá presente em basicamente todas as religiões do mundo. Uhum. Todas as religiões te dizem pra agradecer. A religião católica te fala pra agradecer, a protestante, as de matriz protestante te falam pra agradecer, as orientais falam em agradecimento. Agradecer por algo, seja por uma pessoa que te dá um lugar numa fila ou pelo dia lindo que está hoje, gera uma descarga química no teu cérebro. Faz com que tu libere serotonina e endorfina e mais outras inas que fazem a gente ser feliz. Então a gratidão é científica. Por isso que a religião funciona para muita gente. Tá falando aqui um ateu, tá? Por isso que, mas eu acredito que fé funciona. Fé salva pessoas. Fé é maior do que uma religião. Né? É maior. Mas, fé tu pode ter em qualquer importa. coisa. Se você é crente, completamente crente, que do caralho. Eu acho magnífico isso. Eu acho que isso só traz bem. Então, agradeça. Agradece. Tua vida tá uma merda? Pode ser que esteja. Mas, cara, agradece por qualquer coisa que seja. Eu duvido que tu não tenha o que agradecer. Duvido que tu não tenha o que agradecer. Duvido que tu não tenha que agradecer por uma roupa boa pra te cobrir no inverno, por um par de perna que te leva pra comprar cigarro na esquina, por uma TV a cabo, por um teto que seja, por uma caixa de papelão, se tu for um mendigo que tá nos escutando, agradece pela tua caixa de papelão. Agradecer faz bem para nosso corpo. Produz enzimas, produz
substâncias boas no cérebro. E indo assim, também para finalizar, falando de agradecer, tem uma coisa também que não deixa ser, não deixa de ser esses momentos de gratidão, digamos assim, que é tu te concentrar no que tu tá vivendo, sabe? Acho que isso é um grande aprendizado meu da terapia. Como eu sou uma pessoa que tô sempre vendo na frente, sempre ansiosa, sempre querendo fazer, já tô pensando, tá jantando, já tá pensando no almoço do outro dia, pra mim parar e ver o que eu tô fazendo. E eu acho que é uma coisa que tu deve perceber, essa mudança, assim, sabe? Eu tô no carro viajando, eu tô olhando as paisagens, eu tô olhando pras arvorezinhas do lado, pras vaquinhas que estão passando, sabe? Eu conquistei isso, assim, de aproveitar os momentos. Seja quando tu tá em casa, sentado no teu sofá, vendo uma Netflix, sabe? Esteja naquele momento, aproveite aquele momento. The moment, mindfulness. Exatamente. E é um viés muito, muito popular agora da terapia e tudo mais, né? E é muito real, assim. Acho que tá muito junto com a gratidão, sabe? De tu tá ali, de tu tá vivendo. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Experienciando o momento. Eu fico muito feliz. Às vezes eu tô na minha casa, eu falo pro Arthur, ele sempre tirava com a minha cara, mas eu falo, é muito real quando eu falo, pá, como eu tô feliz. Tipo, só de a gente estar aqui, olhando uma Netflix, tomando um vinho, pá, aquilo tá sendo sensacional pra mim. A gente fala tanto em coisas pequenas da vida, mas não deixa de ser, sabe? Tu ter um momento de apreciação. Ou de outra coisa, principalmente as mulheres, eu acho que tem que passar ainda, que é uma coisa mais delicada, mas os teus momentos contigo mesmo, de tu te olhar, de tu te entender, de tu te aceitar, de tu te conhecer, sabe? Eu acho que isso, a gente tem que se conhecer por fora e por dentro. Eu acho que isso é o mais importante, é o que faz a gente, sim, fazer terapia todo mundo. Se você tava na dúvida, faça terapia. Faz bem pra sua saúde, faz bem pra saúde das pessoas ao seu redor. Sugira novos temas pra gente. @Arthur de Verdade no Instagram, em todas as outras redes sociais. E @Jujumacena no Instagram, em todas as outras redes sociais. Lembrando, tá, que esse podcast tem muita gente pedindo pelo YouTube. Ele vai entrar no canal Jujumacena. Eu devo colocar o da semana passada agora em breve. Quando esse podcast sair, talvez ele já esteja no ar. E assim, eu vou fazer assim, tá, Arthur? Vou combinar contigo aqui agora, combinar com o pessoal. Na sexta-feira sai o áudio, no sábado a gente bota o vídeo. A gente Fechou? se vê na semana que vem. Amo 35, é o cupom de desconto da Mobartzen, a melhor loja de móveis planejados, as melhores qualidades, os melhores materiais. Vai lá no site dos caras, no Instagram dos caras, Mobartzen, e usa o cupom AMO35 para ter 35% de desconto em ambientes planejados. Tchau, Juju. Beijo.